caiu. Olá você! Estamos iniciando a live. Enquanto o Instagram vai chamando as pessoas, a live é sobre a série da Netflix. Olá, Marisa, bem-vinda! Abriu a live. Roberta, bem-vinda, Roberta. Daqui a pouquinho te chamo, Roberta. Opa, tem duas Roberta aí? Nossa, que fartura! Que coisa boa, bem-vindas! Hoje a nossa live é sobre a série da Netflix, Uma Nova Mulher. Gente, vão mandando coraçãozinho, mandando convite pros amigos, chama aí, quando o assunto é bom, a gente compartilha com bastante gente. Pra quê? Porque quanto mais gente feliz tiver no mundo, mais o mundo flui. Quanto mais novas mulheres e novos homens, oi Nancy, estiverem por aí, mais a vida flui. Então eu vou me apresentando enquanto vão entrando as outras pessoas, já que a live vai ficar gravada. A nossa convidada já tá aí, a Roberta, daqui a pouquinho já chama a Roberta. Então eu sou a Arlete e eu chamei a Roberta ontem. A Roberta já vai contar como é que é essa coisa do campo, né, Roberta? Que a gente é tomado, tem conexão, Wi-Fi, 8G, boa noite, né? E a gente vai, e pensei em fazer a live, e aí pensei em quem? Nossa, quem que eu vou chamar? A Roberta. Daí a Roberta vai contar como é que foi o convite para ela. E a gente vai falar cada uma do seu ponto de vista. Eu sou fonoaudióloga e consteladora e eu tô de aniversário mês que vem, 18 anos estudando constelações. Tô na maior idade o ano que vem. E eu sou de uma escola atualmente. A Roberta é de outra escola, que é diferente da série. E uma não invalida a outra, uma não desqualifica o trabalho da outra. Todas as escolas estão a serviço do fluir da vida, cada uma da sua forma. Por isso que eu pensei na Roberta, para a gente checar percepções, visões diferentes sobre a mesma questão. Então agora que eu falei um pouquinho, eu vou chamar a Roberta. Ô Roberta, me dá um oi aí que eu quero ver como é que eu te chamo, já que eu já não lembro mais. Faz tanto tempo que eu não faço live, me manda um oi aí, Roberta. Oi, Beta. Beatriz, vamos ver. Jason, me dá um oi, Roberta, no Instagram pra mim te achar, pra te mandar um convite. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que é pra ler. Vamos ver se é aqui. Faz tanto tempo, gente, que eu tô destreinada. Aqui. Chamei a Roberta. Recebeu o convite aí, Roberta? Oiê, tudo bem? Olá, Roberta, bem-vinda. Agora nós vamos tentar sincronizar o YouTube da vida. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu testar aqui. Se der certo, a gente vai fazendo os dois. Cadê? Faz tempo que eu não faço live, né, Roberta? Nós estamos voltando para ativa, né, Roberta? Faz tempo. Pelo Instagram, então, eu fiz uma semana passada, mas também tô meio sem memória aqui. Vamos ver. Eu quero saber se está dando microfonia, gente. Está dando microfonia aí? Me avisem. Para mim não, porque eu desliguei o som do computador, então tô te ouvindo só pelo celular, pelo Instagram. Tá, vamos ver se... Opa, não vai dar certo aqui. Bom, vamos só pelo Instagram, Roberta, que aqui não deu certo agora. Então, a gente vai por aqui. Então, vamos lá, Roberta. Se apresente, Roberta. Como é que foi esse convite para você? Como é que chegou esse convite ontem? Gente, boa noite a todos, todas que estão aqui com a gente nessa noite. Eu já vinha falando da série, já tinha mais ou menos uns 10 dias que tinha me passado. Eu estava lendo sobre, assisti a série, fiquei bem assim, contente, impactada, né? Vendo a série como um presente mesmo e quanto ela está a serviço, né? A Netflix é um dos... Ué, eu sumiu, desapareci. Cadê você? Você desapareceu, volta aqui. Boa pergunta. Ué, cadê? Sabe o que dá... Ah, já sei. Alguma entidade aqui apertou para virar a câmera e ficou filmando a tela do meu computador. Mas tudo bem, estamos aí. Vai lá. Mas voltando, a Netflix é um dos maiores mercados de streaming, né, do mundo.
Parece para mais de 190 países. Então, assim, é curioso ser uma série turca. Muito curioso da onde Exato. vem, né? Aproveito. Opa, caiu o meu aqui agora. Tá todo mundo vivo. Aproveito, Roberta, para agradecer os turcos que fizeram a série. Muito obrigada. Exatamente. Então, assim, né? Lembrando ali daquela região que é um pouco mais liberal, ali, né, Istambul e tudo mais, então você não vê tantos costumes na série, é bem interessante e diz que está sendo um dos maiores sucessos da Netflix em mais de 90 países. E isso é fantástico, eu percebo, Arlete, pelo menos dentro da minha visão, né, do que eu pude observar, que é muito fiel ao trabalho que nós realizamos. É bem bacana mesmo, eu não teve absolutamente nada que eu observei na série que eu falei, ah, não, isso daqui é estranho, né? Essa postura que o terapeuta lá, o facilitador, né, o Zaman tomou ali é um pouco estranha. Eu fiz até uma Né? cola Claro que, como a própria Arlete falou, existem muitas escolas diferentes, muitas formas de trabalhar. Eu tive recentemente na Brigitte, né, em julho, que é a tua escola, que é de onde você mais bebe da fonte. Eu vi algumas diferenças, conversei com algumas meninas, mas a gente sabe, como a Arlete falou, né, que culmina tudo para o mesmo lugar, desde que seja feito o trabalho do terapeuta no centramento, no vazio e com profundo respeito às ordens do amor percebidas pelo Bert Hellinger. E eu confesso que eu pesquisei, não achei nada. Assim, eu achei sobre o roteirista da série, que já fez outros trabalhos similares com amigos, etc e tal, mas eu desconheço de onde foi feita a pesquisa, provavelmente teve consultoria, porque é muito fiel, né? Sim, chegaremos à página 24. A página 24. Gente, manda coraçãozinho e convite, porque depois a gente vai saber o que está na página 24. E eu queria dizer que o marido fez para mim um roteiro. Obrigado, marido. Dos nomes das pessoas, né, Roberto? Porque essa série tem tanta gente e a gente assiste ela tão absorvida pelo conteúdo. Eu quero saber que quem já assistiu a série, conta para nós. Assisti. Quem maratonou a série, né? Porque eu maratonei ela. Eu não aguentei. Fiquei sentada das 10 da manhã às 7 da noite assistindo a série. Porque como a Roberta falou, né? A única coisa que eu observei, Roberta, que eu pelo menos não faço, não tenho conhecimento, boa noite, é aquela, para mim, Arlete, o olhar, aquele toque parece uma microfisioterapia. Exatamente, né? Isso que eu pensei. Microfisioterapia, até poder até se falar em reiki, né? Pensei na mesma coisa. Então, o que é diferente, assim, para mim, eu imagino que para você, que também não é, tem mais gente que maratonou, né? O meu áudio tá um pouco baixo. Vamos levantar o áudio, Nancy. Obrigada por avisar. Então, levantei o áudio aqui. Vamos ver se não melhorar, eu boto fone de ouvido, gente. Me avisa. Melhorou. Melhorou? Tá. Então, o que eu percebi diferente foi o toque na mão, que imagino ser da microfisioterapia, né? Sim. Ou da cinesiologia, que nós, consteladores, usualmente não usamos. Talvez, obrigada. Talvez quem tenha mais esse recurso de conhecimento, né, Roberta? Também use. Sim. Eu não tenho. Sim, eu também não. É evidente que, às vezes, assim, eu penso assim, né, Arlete? Às vezes, através do olhar, quando a gente olha para o cliente, a gente se conecta. Eventualmente, posso tocar aqui nas costas, às vezes no braço da poltrona. Então, a gente até se aproxima um pouco com o toque durante as constelações, a gente se aproxima dos representantes, mas é bem diferente, né? É outro espaço do que o Zaman, ele toca ali e você percebe que ele está identificando alguma cicatriz. Eu lembrei também da microfisioterapia imediatamente. Então, eu agora, o mês que vem, né, eu estava contando para a Roberta que eu tô de aniversário, 18 anos de constelações. Então, há 18 anos eu conheci as constelações e estudo. E era exatamente como o Zaman faz na série. Então, para mim, foi ir para o túnel do tempo, né? Porque hoje eu já não atuo mais dessa forma.
Hoje eu já trabalho com as novas constelações familiares quânticas da Brigitte Champetier de Ribes. Mas o que eu aprendi, o que está registrado aqui na minha pele, né? Muitos anos, foi exatamente como o Zaman fazia. Então, para mim, assim, foi reviver a minha primeira escola de constelação, né? E depois, com toda essa caminhada, a gente manda coraçãozinho e chama as pessoas aí. Eu percebi que não tem nada que desabone, né, Roberto? Ah, tem Perfeito. alguns que são fiéis ao que... Apesar de ele não ter falado no Bert, né? Eles só mostraram esse livro aqui da página 24. Sim. Que eu comprei em 2018 na Argentina e parei a série e fui lá ler a página, né? Parei a série. Olha que maravilha, tem mais gente que assistiu tudo, né, Marisa? E aí, assim, a minha gratidão aos turcos, eu não tive esse cuidado que a Roberta teve de ir lá pesquisar quem fez, quem não fez. Mas, assim, a minha gratidão a eles que tiveram essa coragem, essa ousadia, né? Para mim é uma super ousadia de fazer uma série tão séria. Sim. Tudo bem, é uma série televisiva, mas ela tá séria, ela tá íntegra, do jeito que foi no início lá do Bert Hellinger. E a gente sempre tem que começar pelo início, não pode começar a casa pelo telhado. A gente tem que começar a casa pela base, né? Então, eu penso que eles foram muito na base das constelações, né, Roberto? E isso Sim. que me alegrou muito, muito. É o Oriente em pauta, né? Mas, Roberta, conta aí. Daqui a pouco eu vou continuar falando, mas agora quero ouvir você. O que assim, para você, tocou mais nessa série? Olha, pra ser bem sincera, o que eu acho que o que mais pegou assim foi não foi nem a série em si, pra mim, né? É uma história romântica, eu não sou muito de assistir coisas românticas, eu confesso que eu assisti a primeira vez assim, falei, putz, e eu fiquei só olhando tecnicamente. Eu não fiquei muito focada nas histórias, etc e tal, porque a Arlete sabe, né? A Arlete tá aí há 18 anos, eu tô há 16. E as histórias, né, Arlete, elas são muito parecidas. Todas as famílias têm assassinato, têm aborto provocado, tem exclusões, tem segredos de família. Então, à medida que a gente vai trabalhando muitos anos com constelações, a gente está é uma rotina para nós, né? É o que aparece na série. E como ela é muito romântica, né? Não romantizada, a história é de romance, porque trata-se de 3 amigas que estão, na verdade, em busca, né, de ser feliz nos seus relacionamentos, né? Que aí no meio tem um diagnóstico de câncer de uma delas, mas basicamente essa, inclusive, né? Gente, alerta de spoiler, quem não assistiu, já avisei, a gente vai contar umas coisinhas. Mas especificamente essa que desenvolveu o câncer, ela também buscava por um amor, né? Então, Arlete, eu confesso que o que mais me chamou a atenção foi a parte técnica mesmo. Assim, eu observei os olhares do Zaman, as posturas corporais dos representantes, como que ele trabalhou com constelação individual, a relação que ele fazia da constelação e a imagem que passia na mente. Eu observei muitas coisas, mas não a história em si. E aí eu tive que assistir tudo de novo, porque daí eu falei, gente, eu preciso fazer uma live sobre isso. Que foi exatamente, eu já estava estudando, eu estava estudando para fazer a live, quando a Arlete me mandou a mensagem. Né? Não, a gente agora vai fazer um parênteses para falar sobre campo de ressonância mórfica. Exato. Que o Ramon fala lá. Exatamente. O que é um campo de ressonância mórfica, né? É onde a gente está conectado. Tem um monte de coisa legal aí que estão falando. Já vamos chegar aí. Sim. A gente está conectado e está ressoando. É igual um radinho de pilha, AM e FM. Se eu tô na FM, eu vou ouvir um tipo de música. Se eu tô na AM, outro. Então, para ser mais moderna, eu já mostrei que eu sou antiga, falando em rádio de pilha. Vamos falar. Se eu tô na Netflix, eu vou ter um tipo de séries. Se eu tô na Disney Plus, eu vou ter outro tipo de série. Então, depende de onde eu tô na frequência, a gente é tomado, captado por aquilo, né? Assim são para as questões dos nossos ancestrais, a gente é tomado, captado. Então, conta, eu estava aqui e pensei, eu quero fazer uma série de lives, inclusive eu vi a Ângela por aí, a esposa do meu amigo José Francisco. Vou fazer uma com o José Francisco, meu amigo do Peru, para ver a percepção masculina da série. Vou fazer uma série de lives
com pessoas diferentes, diferentes escolas, para a gente conversar sobre isso. Daí eu pensei, o que eu vou começar? Vou começar pelo Brasil, né? Claro que eu vou começar pelo Brasil. Então eu lembrei da Roberta. E conta aí, Roberta, como é que foi? Foi exatamente assim. Eu estava estudando, gente. Eu te juro para vocês. Eu estava sentada no sofá, anotando, porque eu estava assistindo a série pela segunda vez, né? Justamente para ir nas histórias, porque a primeira vez, como eu falei para vocês, eu observei muitas coisas. Uma coisa que me chamou a atenção. Aí, daqui a pouco eu volto. Deixa eu responder a tua pergunta. Eu observei muitas coisas e aí eu estava anotando, o Arlete me mandou uma mensagem. Tipo assim, Roberta, você assistiu a série, né? Eu falei, sim. Vamos fazer uma live comigo, tal, não sei o que. Aí eu falei, tá. Falei, eu tava me preparando para fazer no YouTube, você não vai acreditar. E mandei a foto para ela, que eu tava assistindo naquele momento. Aí ela falou, você não vai acreditar, eu tenho a página 24 do livro. Aí eu falei, uau! Então, assim, foi muito bacana e foi isso que aconteceu, né? Essa conexão mesmo. Né? E detalhe, eu não conheço a Arlete pessoalmente até hoje, gente. A gente fez uma live há 2 anos atrás sobre o transtorno de espectro autista e outros transtornos dentro da visão sistêmica. Então, esse foi, assim, esse Roberto a gente tem que contar, porque isso é um exemplo de atração de campo de frequência. Sim. Eu estava Perfeito. pensando, ela estava pensando, e a gente, ó, chegou aqui. Por isso que a gente está conectada a muitos campos do nosso sistema familiar. O Rupert Sheldrake fala disso, né? Das questões... Sim. Da epigenética, dos campos de ressonância, os 100 macacos. O que é, Marina? Você quer ver a página? O que tem? Mande a página do livro para mim. Vamos mandar. Amanhã eu vou postar a foto delas para todo mundo aí no Instagram. Gente, vão mandando coraçãozinho. Tem coisa interessante aqui nessa página aqui. E vocês vão dizer, mas era só isso que estava nessa página? Mas é tudo isso, né? Porque uma coisa que eu achei maravilhosa nesta série, Roberta, e você já vai poder falar a tua percepção, é a clareza do Zaman. Aqui não Sim. é medicina. Aqui Sim. não é cura. Perfeito. Perfeito. Aqui não é salvar ninguém, né? Aqui Sim. você vem para olhar, ressignificar. Aí a Ada... Mas eu já agradeci, é só isso? Agradecer é o começo. Tem Sim. um caminho. Sim. Né? E eu sempre gosto de falar da minha experiência. Eu aprendo há 18 anos e eu estudo toda semana. Sim. Né? Com a minha professora lá, a Brigitte, a gente está toda semana no Zoom, tendo aula, aí lendo um monte de livro. Eu aprendo toda semana. Então é um caminho de ampliar, não é, Adriana? E o nome que eles deram não foi constelação. Né? Foi outro nome. Qual que foi o nome? Foi o nome expansão da família de origem. Expansão da família de origem. Expansão espiritual também, circula Isso. por aí. É uma expansão com uma visão espiritual. E o Bert Hellinger, antes de morrer, né, ele foi em 19 de setembro, acho que 2019, foi por essa data em setembro, ele já falava das constelações de espírito, mas não é de espírito que está fora de nós, uma entidade que acompanha nós, não. É o espírito que vive em nós. Porque, gente, quando a gente para de respirar e morre, é o espírito bateu retirada, né? Virou defunto. Parou de ser gente. Então, são constelações para pessoas, para gente, né? Constelações do espírito, aquilo que conduz. Obrigada, Adriana. 19/9. Que conduz a nossa vida. E outra coisa, o Hellinger nunca falou de espíritos. Ele falou sempre de mortos, que são os nossos ancestrais, né? Para a gente não confundir a linguagem do Bert Hellinger. Eles foram muito fiéis à linguagem do Bert, né? Sim. Então essas coisas me chamaram a atenção. As frases sempre muito adequadas. Mas vai lá. Continue aí, Roberta. O que me chamou a atenção, uma das coisas que eu achei mais interessante na série, que eu falei, gente, todo mundo que já participou de constelação já sentiu isso. Tem um momento que a Ada, que é a mais cética, né, de todos, que fica o tempo todo questionando, ela sente o efeito nela, mas ao mesmo tempo ela questiona, e uma parte que me chama muita atenção é quando ela tá de representante na constelação, e aí ela começa a pensar, é ridículo isso é ridículo. Só que ao mesmo tempo que ela falava, por que eu tô falando, o que eu tô fazendo? Ao mesmo tempo que ela percebia isso, ela sentia o que ela estava naquele momento como representante. Então, assim, é muito fiel. Quem já participou sabe que você tá ali totalmente consciente de quem é você e que você tá tendo sensações e imagens acerca daquela pessoa que tá na frente, da sua frente, né, como representante, ou de outras pessoas que estão ali.
dentro da constelação. Isso me chamou muita atenção. E isso, né, não é você incorporar um espírito da pessoa que morreu. Chama-se Sim. fenomenologia. Sim. É o fenômeno que emerge quando a gente se conecta e se põe como um bambu oco. Né? O bambu ele é oco, ele sopra para a direita, sopra para a esquerda, para frente, para trás, ele fica ao sabor do vento. É assim que eu aprendi com a minha primeira professora de constelação. Fique como um bambu oco, fique disponível, centrado. Por isso que para participar das constelações, você tem que estar centrado. E as constelações exigem, né, do constelador centramento. Porque como é que o Zaman, né, Roberto, mas o que aconteceu nos teus 5 anos? Será que ele é vidente? Não, ele não é vidente. Ele deve ter estudado muito. Sim. Sim. Nesse papel que ele estava, óbvio, ele era um papel, né, gente? Vamos lembrar que a gente está falando uma série, né? Mas o papel que ele estava representando, não é que a gente é vidente, né, Roberta? Que a gente acerta. Não, é que a gente estudou muito. Vai percebendo, vai sentindo no nosso próprio corpo para depois chegar lá. Mas continua aí, Roberta. Uma coisa que foi curioso, Arlete, eu falei assim, nossa, eu quero buscar umas referências bibliográficas. E aí, como a série fala de amor, eu peguei esse livro antigo do Bert, né? Para que o amor dê certo. É um livro que fazia muito tempo que eu não lia, mas muito tempo que eu não pegava nesse livro. Arlete, te juro, eu tô achando que eles usaram esse livro para tirar a referência da série, porque eu achei praticamente todos os assuntos que foram falados nas constelações, eu até fiz umas anotações, todos os assuntos tem aqui. Acerca do aborto provocado, do segredo de família, tudo tem aqui nesse livro, né? Aí eu fiz anotações, é claro, não sei se as pessoas têm perguntas, eu acho que ajuda, porque a gente não vai ficar aqui, pessoal, contando a série para vocês. Isso. Porque a gente pode ficar falando, porque com a constelação da Ada aconteceu isso, na constelação do Toprak que aconteceu aquilo, né? Mas eu acho que as perguntas acho que são bem ricas. E aí mas eu não sabia, Roberto, eu não sabia que você tinha... Esse é um livro, eu tô aqui do meu lado, né? Para que o amor dê certo, Histórias de Amor, do Bert Hellinger, Contos da Vida e Amor à Segunda Vista. Por quê? Dia 20 e 21 tem o módulo Casal. Sim, é o próximo módulo da minha turma aqui também. 20 e 21 também. Olha a sintonia, também é no dia 20 e no dia 21, só que em Atibaia. A Arlete, para quem é de Atibaia, a Arlete mora em Curitiba. E é por Zoom. e é pelo Zoom, a da Arlete é em Curitiba, o meu presencial é em Atibaia e também, e por acaso, que não é acaso, é o mesmo tema, né? Então, assim... Vamos ver se tem uma pergunta aí. Esquizofrenia é como olhar pela visão sistêmica 3 gerações com pessoas com diagnóstico. Você quer responder, Roberto? Pode responder. A gente está falando hoje, deixa eu achar o nome dele aqui, Josio, não sei, Oliva. A gente está falando hoje mais sobre a série, né? Na série não tem nenhum caso de esquizofrenia, mas dentro daquilo que o Bert nos trouxe, muitas vezes histórias de esquizofrenia têm a ver com assassinatos no sistema familiar, né? Uhum. Então, é claro que, como a Arlete muito bem já colocou, cada constelação é uma constelação, não dá para a gente generalizar absolutamente nada, não é sempre a mesma coisa, cada constelação é uma situação diferente, mas dentro de todas as evidências que a gente já viu, trabalhando com esses casos, normalmente tem a ver com isso. Né? Você pode complementar, Arlete. Sim. Eu tava tentando ler aqui, gente, eu já tô naquela idade que eu tenho que chegar bem perto, tá? Por isso que eu boto caramba. Eu tava lendo aqui um monte. Sim, gente, esquizofrenia. Deixa eu ver como é que eu vou responder. Porque eu tenho que contar pra vocês que eu me identifiquei muito com o Zaman. Porque assim como o Zaman já foi denunciado, eu também já fui. Sim! Então... O próprio Bert sofreu muitas perseguições, né? Já tive 100 mil hates correndo atrás de mim, 3 mil querendo me matar. Muito obrigada, aprendi muito com eles. Então, eu tenho muito cuidado em responder, porque pra gente que estuda 16, 17, 18, 20 anos, é muito claro. Sim, aí a gente fala alguma coisa aqui e é mal interpretado. Exatamente. Né? Então, o que acontece? É a mesma coisa
se eu chegar no primeiro período da faculdade lá de fono que eu fiz, e vinha uma professora do nono me dar aula, eu não ia entender nada. Mascaramento, a orelha média, e aí você faz uma impedanciometria, meu Deus, o que é isso? Então eu percebi que eu estava inadequada em dizer é aquilo. Então, o que depende. Tem questões semelhantes, mas o que é de verdade, eu convido vir para as aulas, estudar com a gente, vir para os grupos, ou comigo, com a Roberta, com quem você se identificar. Mas eu percebo que quando eu fiz isso no passado, eu estava inadequada em falar algo que a pessoa não estava preparada para receber. E que era além do que eu podia dar. Então, eu não sei quem perguntou, você consegue ler, Roberta? Josi Oliva. Não. Sobre esquizofrenia, Olha... É a mesma pessoa. Eu agradeço pela sua pergunta, mas o que podem ser várias possibilidades. Sim, tá? Perfeito. Mas seria inadequado da minha parte dizer aquele outro. Venha pro grupo, venha estudar. O que eu falei, Josi, nos relatos do Bert tem isso, mas cada situação é uma situação. Então não tem uma regra. Isso, né? Exatamente. Inclusive, eu acho que até aproveitar essa pergunta da Josi, né? Acho que isso vai cair muito a calhar. Né? O Bert tem também, acho que a Arlete com certeza também tem aí. Esse livro, gente, ele fala só... É só um seminário do Bert sobre diagnósticos de câncer. Então, são constelações que ele fez somente com pacientes oncológicos. Então, se a gente for procurar uma receita pronta, Josi, por exemplo, o que é esquizofrenia na visão sistêmica? O que é autismo na visão sistêmica? O que é o câncer de fígado? Câncer de mama? A gente não vai encontrar as respostas prontas, porque não existe um atlas, né? O próprio Chaan, que é o meu professor, que é a minha escola, está aqui, né, no livro dele, ele fala sobre isso. Se você for procurar um atlas que vai te dar cada doença, você não encontrará isso em constelações, tá, Josi? Porque cada sistema, cada família, cada câncer em cada local quer dizer uma coisa diferente dentro daquela família, tá? Então, isso é fundamental de se dizer, e inclusive, aproveitando uma coisa que eu acho que a série deixou, acho que isso aqui foi muito bacana da série, Arlete, eu espero que todos entendam isso, né? Porque a personagem, a Sevig, ela coloca um suposto saber no Zaman, né? Como se ele desse as respostas de absolutamente tudo e que a constelação pudesse curar tudo a todo momento. A ponto de até a mãe da Ada estar lá praticamente na fase terminal, né, após o infarto, e ela querer, mas faz uma constelação para ver se pode salvar a sua mãe. Então, assim, e a Sevig, assim, na simplicidade, na inocência e no amor cego dela pelo sistema, com tudo que ela carregava, que só aparece no final da série, ela acreditou, ela parou de tomar as medicações. Então, assim, isso é muito importante. Ali aqui, nesse livro aqui, no Desatando os Laços do Destino, o próprio Bert, né, assinado pelo Bert Hellinger, ele diz, né, que esse livro poderá ajudar os familiares das pessoas com câncer e os seus psicoterapeutas e médicos a encarar a doença a encarar as doenças sob uma nova luz, apoiando a necessária ação médica e o cuidado, né? Então, é super importante e, assim, tem muitos consteladores médicos, né? O Renato, inclusive, é um deles. Eu fiz uma live com ele, aproveitando, Arlete, esse mês é o mês do agosto laranja, sobre a esclerose múltipla. Eu tenho diagnóstico de esclerose múltipla, fiz uma live sobre isso e fiz constelação, é uma doença sistêmica. E depois de 6 anos, hoje, após 6 anos, né, de diagnóstico, de constelação e de tratamento medicamentoso, atualmente eu não estou tomando medicações por autorização da minha neurologista. Atenção! Coraçãozinho pra Roberta! Atenção, foi a minha neurologista que falou, olha, depois de 6 anos sem um novo surto, existe um protocolo da medicina da esclerose múltipla que você pode suspender as medicações e experimentar como você fica. Então, é muito importante isso que a série mostra, né? Que no final da série, não sei se posso dar spoiler ou não, né, Arlete? No final da série, o que acontece com a Sevig, acho que todo mundo tá aqui, sabe, né, como que a série termina. E aí isso tira aquele pensamento mágico, porque as pessoas realmente
Infelizmente, Arlete, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, existe muita venda de cursos pela internet prometendo resultados milagrosos. Então, você vai estudar e você vai resolver isso, 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 isso. Você vai curar isso, isso, isso. Né? E, de fato, as constelações nos auxiliam demais. Mas, como o Zaman falou, e a Arlete já falou, e o Bert Hellinger falou, Renato, Brigitte, não substitui os tratamentos médicos. Né? Se isso acontecer, e tem sim relatos de cura, tem, né? Muitos relatos, nós já vimos casos assim, eu já presenciei, mas é necessário fazer todos os cuidados. Então, acho que isso é uma coisa super importante. Eu espero que as pessoas que nunca tiveram acesso à constelação, Arlete, consigam entender isso. Porque como você falou, o exemplo, a analogia que você usou da faculdade, para quem já trabalha ou já participou de constelações, é mais fácil de compreender tudo que a série traz, né? Para quem nunca participou, talvez tenham muitas dúvidas. E pegando essa fala, né, da seriedade, primeiro, constelação não faz milagre. Eu sempre falo que constelação é porta de banheiro, só abre por dentro. Nós, consteladores, ficamos por fora dizendo assim, vai para direita, vai para esquerda, passa um 4WS que ficou enferrujado, sobe para cima, desce para baixo. Mas quem faz a mágica é a pessoa dentro dela. Então, às vezes a pessoa vem para mim e faz a... Mas Arlete, de novo apareceu esse meu aborto? Como assim? Eu já vi ele. Você viu, mas você não integrou no coração. Eu não posso integrar no coração de ninguém nada. Eu não tenho esse direito. E nem consigo. Sim. Então, o que a constelação faz? Ela mostra o caminho. Só que para a gente integrar as nossas questões. Eu dei exemplo agora aqui de um aborto, mas qual que é a questão? A gente leva tempo. Os traumas, a Brigitte fala que é 20, 30, 40, 50 anos para integrar um trauma. E não só com constelação. Com homeopatia, somática e experiência. Outras terapias tantas. Sim, né, que perfeito. Tem por aí hoje. E às vezes você precisa ir lá para a alopatia e tomar o teu remedinho. Fazer ele, porque ele faz parte da cura. Então, excluir uma coisa da outra e achar que a constelação é uma mágica, isso é pensamento mágico. E eu vou compartilhar de novo, porque imagino que tem gente aqui que não me conhece. Há 18 anos, quando eu fui fazer a minha primeira constelação, estava escrito assim, ó, né, no folder que eu recebi. Tendo reconhecido nossas raízes, somos livres para voar. Tira a mochila das costas, coloque no coração. Eu estava terminando meu mestrado e pensei, eu vou fazer esse negócio, vou cair no mundo, né? E resolvi tudo no final de semana. Com certeza. Mágico, gente. Pensamento mágico. Quem nunca? Tô aqui há 18 anos e não resolvi. Tem muita coisa para resolver ainda. E mudei de profissão por causa disso. Mas então, assim, eu tinha um pensamento mágico. Então, eu entendo das pessoas terem esse pensamento mágico. Porque eu tinha esse pensamento mágico. Então, isso a série deixou muito claro. Não faz cura, médico cuida. Então, essas questões que eu fiquei muito grata a esta série. Sim. Pela seriedade, né? De dizer, isso é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Então, gente, e outra coisa. Quanto tempo leva para formar um constelador? 1 ano? Só que não. 2? Só que não. 3? Só que não. 3? 4? Só que não. Então, esses... 16, 18? Só que não. 20, 22, né? E a gente está sendo informação, gente. Porque a gente mexe com o que tem de mais precioso das pessoas. A gente mexe com os ancestrais. De onde veio a vida dela. É muito precioso, gente. Então, não existe formação de constelação relâmpago. Pelo menos não para minha realidade. Sim, né? Imagina perfeito. que a da Roberta também não. Pela seriedade da Roberta. Eu sei como é que é. Então, não tem. Né? Como é que se faz uma faculdade? A minha levou 4 anos e meio, fazem 2 fonos. Não dá. Não dá. Sim. Agora, Roberta, mudando de assunto, falando a mesma coisa, tem uma pergunta aqui, você lê da Roberta. O que ela escreveu aí que tá pequenininho? Oi, deixa eu achar aqui. Peraí. Caras, aquela questão do Zanam, perguntar se aconteceu algo em tal idade da constelação. Eu acho que é um comentário dela, né? Tipo assim, tá. que foi... que até a Arlete já explicou. Isso pode acontecer, viu, Roberta? Quando o constelador, ele tá ali totalmente conectado, né? Porque não sei se é de conhecimento de todos que estão aqui. O seu eu sei que é, porque a Roberta tá na nossa turma.
O constelador, ele também sente o que os representantes sentem. Tudo no corpo. Tudo no corpo. No corpo, para nós, vem imagens, vem sensações, vem sabores, vem música, vem um monte de coisa, quando a gente está conectado. É por isso que, inclusive, a gente consegue perceber, né, Arlete, se o representante está sendo fiel àquele papel, ou se ele está pegando carona, se ele está misturando. Aliás, até isso eu percebi na série, né? A Ada pegando uma carona naquela hora que ela quer socar o Toprak, é muito bom! É claro que tinha a ver com o papel, mas é claro que ela estava pegando uma caronaça ali, óbvio, né? Muito interessante. E por isso que entra no grupo por acaso, né? As pessoas são chamadas para os papéis, não é por acaso. Eu, por exemplo, se eu sinto, mesmo pelo Zoom, né, gente? Que agora eu trabalho pelo Zoom desde 2019. Que a pessoa está pegando carona, eu tiro ela do papel. Perfeito. Então, de volta, isso mesmo. Outra. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. É que uma coisa assim, eu posso ter uma história igual, mas se eu tiver 100% aqui zerada para trabalhar para a Roberta, eu vou trabalhar para a Roberta. E de presente, pela lei do dar e receber, eu também vou receber a cura. Agora, se eu estou representando a Roberta e penso, vou aproveitar para fazer a minha constelação. Sim. Fá, fé, fifó, ferrou-se. Porque não vai ser bom para você, nem para a Roberta. E principalmente para o constelador que não observou essa contra-transferência. Exatamente, então, contra-transferência. Perfeito. Do constelador em perceber a contra-transferência e convidar a pessoa para sentar e trocar de papel. Né? Sim. Então, ser constelador tem muita... Pense assim, ó, se eu causo um dano a alguém, por dar e receber, que é uma das forças do amor, eu vou receber um dano. Exatamente. Se eu faço algo de bom, eu vou receber algo de bom. Né? E aí a gente vai equilibrando, que é as forças do amor. Aqui embaixo tem uma outra, que é da Adriana. Tem duas. Antes da Adriana, a Adriana está falando da Brigitte, mas a Anaísa também falou sobre os amantes ter usado cristal como bonequinho. Anaísa, ele usa uns totens, né? São uns totemzinhos que parecem um acrílico com cristal. Lembrando, acho que constelação a gente pode fazer até com tampinha de garrafa. Vou usar o sotaque da Arlete aqui. A gente pode fazer constelação com borracha, apontador, lápis, sapato, calçado, almofada, cadeira, pessoas, cavalos, né, bonecos flutuantes, enfim. Existe uma infinidade de materiais, né? Então, o fato dele ter usado cristais ou bonecos de cristal não tem nenhuma diferença. Você só está configurando o campo, né? Pelo menos é o meu olhar, né? Não sei se a Arlete quer complementar. Desde que eu conheci a Brigitte, eu não uso mais bonecos. Já constelei com tampinha de garrafa na beira da praia, já fiz de tudo. Atualmente, com borrachinha de cabelo, com grampo. Atualmente eu não utilizo mais bonecos, outros materiais para constelar. Eu constelo só com o corpo. Eu utilizo os meus bonequinhos para dar aula, para explicar a teoria que são os bonecos diferentes. Mas isso sim, dá para constelar com tudo, é verdade. Sim. Com tampinha de garrafa eu constelei. Eu estava em Malta fazendo inglês e constelei um brasileiro. A gente catou no lixo tampinha de garrafa, a gente tirava assim, lavou, foi para a beira da praia, constelou na beira da praia com tampinha de garrafa. Entende? Funciona. Eu atualmente, seguindo a escola da Brigitte, não usamos mais nada disso, mas deixa de funcionar? Não deixa de funcionar porque eu não uso. Continua Exatamente. funcionando. Né? Exatamente. Continua funcionando. Sim. Eu só não uso nesse exato momento. Mas continua funcionando e a questão não é o objeto. Sim. Né? É a leitura. Nem o material, né? O que você vai sentindo, né? Então, uma coisa não desqualifica a outra, né? Perfeito. O próprio Bert, né? O próprio Bert, né, Arlete? O Bert nunca trabalhou com constelações com bonecos. Nunca. Não. Isso veio depois com o Schneider, com o Climo. Isso. Eu fiz o curso com ela, a Úrsula Frankel começou. A Úrsula. A Gildete está colocando aqui, né? Assistindo a série, fiquei com a visão de que todos tiveram mudanças na vida, mas mudanças dolorosas. Como vocês veem isso? Deixa eu Gildete, deixo, com certeza. Eu falei pro meu marido, eu já escutei isso. Eu não sei se você escutou também. A pessoa vem constelar e a vida piora. Mas, Arlete, eu fui lá constelar e a minha vida piorou, porque agora é isso. Bem-vindo à vida. Constelação não faz milagre, não faz a vida ficar cor-de-rosa. Gente, imagina uma casa, tá?
de 1.800. Nem precisa, né? Vamos botar o ano passado, você foi morar em outro lugar, deixou tua casa fechada. Ninguém mais entrou, ela ficou suja, criou telha de aranha, rato, barata. Aquele negócio tá encracado. Vai pensar que o nosso sistema familiar é de 1.800, certo? Então, aquele negócio que tá fechado, que tem sujeira, tudo com telado, tá encracado e coisa. Você começa a fazer limpeza, simbolicamente usando a palavra limpeza, porque não é isso que a gente faz na constelação, a gente não limpa nada. Sim, perfeito. Tá? É só simbolicamente. Com a casa, é uma metáfora. Você vai lá na casa, você vai reordenar, você vai limpar. Até você chegar na última limpeza, onde você vai botar o quadro no prumo, conseguir tirar o pó, arrumar o encanamento que ficou trancado, o outro que estava não sei o que lá, o negócio estava empenado, o outro que enferrujou. Gente, são etapas. Então, a gente vai por etapas. Então, quando você começa a mexer nesta casa simbólica, faz um poeirão. E o poeirão salta, farpa para tudo quanto é lado. Então, no primeiro momento, ele fica pior às vezes. Não é regra. Mas às vezes pode ficar pior. Aí a pessoa, meu Deus, mas eu vim aqui agradecer, agora ficou pior, eu estava tão bem. Só que não é regra, gente. E isso pode acontecer, mas faz parte. E também outra coisa, né, Roberta? Então tá, muito obrigada aí, meu ancestral, valeu a pena o teu sofrimento, olha, tudo de bom pra você, eu agora sou maravilhosa, tô aqui na vida, só que não é dessa postura, né? Então é um assentir, né? E leva tempo, gente, porque é dolorido, né? Aí primeiro a gente passa por várias fases da constelação, você fica encantada, depois você fica brava, daí você agradece, daí você refaz e reolha e revê. Então, às vezes sim, às vezes piora. Não é a garantia que melhora, não. De cara, né? Mas depois as coisas vão se assentando se você escolher seguir caminhando, integrando. A noite escura que a Brigitte fala, né? A noite escura da alma. Às vezes ela pode durar uma noite, uma semana, um mês, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Depende. Depende do histórico, depende do tamanho do teu amor infantil. Né? Aquele que a gente falou, deixa que eu carrego, deixa que eu faço, deixa que eu carrego. Sim. Aquele que a gente sente super, ultra, mega poderoso. Né? Então, tudo depende. Essa é a minha visão. Roberta. Acho que é isso mesmo, né? Na verdade, bem-vindo ao mundo adulto, né, Gildete? É muito complicado e sim, as mudanças são dolorosas, passar por essas dores é doloroso, mas a leveza que a vida traz depois, a liberdade que traz depois, né? Então vou pegar aqui o exemplo de uma personagem, a própria personagem Ada, né? Ela passou por situações complicadas, descobriu toda a situação do pai, ela tinha um conflito enorme com a mãe, né? E ficava naquele pai idealizado, e depois quando a série anda mais pra frente, a gente percebe que tem alguns segredos de família e tudo mais. Então, se a gente passar, a gente vê o tanto do sofrimento, o casamento dela se desfez, aí ela reencontrou a outra pessoa, ela não conseguiu ficar com essa pessoa, porque tem também um aborto provocado lá no meio, que também fala sobre isso no livro, né? Bert deixa bem claro, nos 2 livros, tanto nesse quanto nesse, ele fala sobre, né, a questão do aborto e tudo mais. Então, sem nenhuma ideologia aqui, gente, por favor, tá? São só constatações dentro do trabalho sistêmico. Não estamos falando em legalizações ou não. Tem nada, não se trata disso aqui. Mas, se a gente for pensar, né, a vida dela já era muito difícil, já não existia. Ela já estava apresentando um sintoma que era o tremor nas mãos, e que aquilo já estava comprometendo a carreira dela. Então, inevitavelmente, ela precisaria olhar para essas dores, né? Então, é assim. Se a gente foge daqui, aí eu não quero olhar para isso, e de repente começa a vir um sintoma. De repente, uma pessoa da família começa a apresentar. Então, não dá. É igual você pegar uma bola, tentar afundar ela na piscina, e você fala, não quero olhar para isso, eu quero... De repente, ela vem e faz tchá! E vai a bola, e vai a água, e vai tudo para cima, esparrama tudo quanto ela. Então, não tem como. Constelar é tirar o óculos cor-de-rosa e ver a vida como ela é. E outra coisa que o Zaman falou lá, né, que a gente sempre fala, é que talvez aquele sintoma, ele está te convidando a olhar para alguma coisa. Está te convidando, na linguagem sistêmica, integrar aquilo que você não viu. E incluir,
né? A Veja Ada incluiu tanta coisa, né? Que você trouxe o exemplo dela. Através do temor, através de outras coisas, através da confusão lá com os homens da vida dela, ela pôde Sim, incluir o aborto, ela pôde incluir a questão do pai, que ela não sabia o segredo, que o pai tinha outra família, né? Então, sim, assim, e de repente, o dia que ela descobre que o pai teve lá uma outra família, né? Que ela descobriu, o que estava acontecendo na vida real dela? O marido atual foi lá, namorou com uma outra mocinha, exatamente. fez amorzinho, fez um neném na outra. E... E surge uma nova família dentro da vida do marido dela também. Também. Exatamente. As Então, assim, repetições. as repetições, né, que vão acontecendo até a gente não olhar, não integrar. Não... E isso por isso que constelação é passinho a passinho, porque, gente, é um passinho. É outro passinho, integra, daí outro passinho. Minhas alunas sabem, né, gente? É exercício, 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 constelação, constelação, exercício. É igual escovar dente, tomar banho, né? Então, assim, Sim. é todo dia um pouquinho. Eu quero responder uma que falou que ela entendia que constelação tinha a ver com o espiritismo. Não, constelação não é espírita, não tem a ver com o espiritismo. O espiritismo fala de vidas passadas. A constelação... Beth nunca falou de espírito, você falou de mortos da família, né? Sim. O que a gente fala? É um avô, um bisavô que pode estar no aqui e agora, numa questão que ele não resolveu lá, que passou de geração em geração, né? Do rio da vida, que um neto, um bisneto, que nós somos netos, bisnetos, trisnetos, tataranetos dos nossos ancestrais, estão refletindo na saúde, por causa do amor cego, né? Então, mas não é da vida passada da pessoa, não. São questões que foram passadas sistemicamente através da epigenética, do nosso código genético, né? Eu sempre falo que são boletos que não foram pagos. E aí eles vêm rolando em juros, correção monetária, e eles vêm vindo para os descendentes. Sim. E a gente se oferece por amor para pagar esses boletos sistêmicos, vamos dizer assim, né? Tem mais pergunta aí, Roberta? Tem um comentário aqui da Adriana. Brigitte nos diz que Bert percebeu que sabemos relatar os tipo 7 traumas, mas que na realidade temos mínimo 20 cada ser humano. Imaginem. Bom, a quantidade de trauma é infinita de cada ser humano. E vivos traumas, né? Porque se não fosse, gente, o nosso trauma, a gente não tava aqui. Não estava aqui vivo, resiliente. Não existe uma pessoa que não tenha trauma, né? É pela fresta que entra a luz. Então, os nossos traumas são os nossos impulsionadores de vida. É por causa dos nossos traumas que a gente vai procurar terapia, que a gente se torna constelador, se torna psicoterapeuta, fonoaudiólogo, saber, né? A gente vai se tornando para curar. As nossas profissões são para curar as nossas questões, né? Então, a gente vai trabalhando e quando é que a gente dá o grande salto quântico? Quando a gente consegue, gente, é um caminho, eu ainda não consegui totalmente, mas eu acho que estou perto, de agradecer o nosso trauma básico, o trauma primário, a gente sentir gratidão por ele, amor por aquele evento doloroso que nos dói a vida inteira. A gente faz terapia há 25 anos e ainda está olhando para ele. Quando a gente consegue tomar ele no coração, de verdade, que uma coisa é ter a teoria aqui, outra coisa é você incluir aqui nas células, é diferente. As costas e o coração parecem perto, né? Não, mas é longe. 18 anos não consegui passar tudo aqui para cá ainda. E aí que a gente dá o salto quântico, né? Então, as grandes pessoas que deixaram grandes legados são pessoas que tiveram enormes traumas, mas usaram essa força em direção da vida. Que mais aí, Roberta? Lê aí. Eu tô lendo aqui os comentários. Peraí. A Roberta tá mais jovem, ela enxerga melhor. Liberatori falou uma coisa interessante que tem muito a ver com o treinamento. Fiz o treinamento de análise transacional, né, de Eric Berne com a Brigitte. E ela tá falando, ele ou ela, não dá para ver a foto, me desculpa, tá? Liberatori 445. Tá falando, crianças correm para o mundo da fantasia. E a vida do adulto tem as dores e os crescimentos. É exatamente isso, Gildete. Quando a gente está numa visão mais infantilizada, a gente
é difícil ter coragem de sair do amor cego, do amor infantil e olhar para as questões, e aí a gente fica dando murro e ponta de faca, com dificuldade financeira, ou com dificuldade do casamento, ou com conflito, ou com aquela grande questão que você passa a vida inteira com aquele, né? E aquilo não melhora muito. E quando a gente vai tendo a coragem de tomar a postura de adulto, né? Aí sim a gente consegue dizer sim para as questões e tomar as posturas. Que até isso na série cobra, né? Você vê, tem um momento que o Fico, ele fica insistindo que o Zaman faça uma constelação para ele, né? Já ligou pro Para teu ele, pai? Já ligou pro teu isso, pai? para ele resolver as questões financeiras. Aí o Zaman fala, não, você não fez o que eu falei para você fazer. Então, assim, tome as suas atitudes, seja responsável e não fique esperando do trabalho terapêutico uma mágica, né? Ah, você constela e resolve para mim. Não, você tem que fazer a ação em direção ao teu pai. Né? Isso é bem interessante. Porque uma coisa, eu vou lá na Arlete, na Roberto, qualquer constelador, se passa o cartão, digita a senha, resolve para mim. Não resolvo nada. Porque eu sempre falo, gente, se perde tempo e dinheiro, né? O teu tempo, o meu tempo e o teu dinheiro, que eu vou receber, porque eu prestei o serviço para você. Sim. Porque a ação é no aqui e agora. Então, se eu venho para a constelação e eu começo a aprender as forças do amor, o assentimento, a ordem, a hierarquia, o dar e receber, mas eu tenho um hábito de ficar falando, criticando a vida dos outros o tempo inteiro. E aí eu vim fazer a constelação e continuo amanhã no mesma vibe. Não vai mudar nada. Tua constelação vai perder força. Porque justamente a gente vem para a constelação para ir aprendendo novos hábitos. Julgar menos, ficar mais no nosso lugar, assentir mais, aquela coisa do assentimento. Você consegue agradecer o câncer? Lembram dessa pergunta? Você consegue agradecer o câncer? Não, eu não consigo, Sim. eu nunca fiz nada de mal. Lá no final, ela falou, agora eu já consigo. Então, Exatamente. a gente vai... mas é um caminho. A gente vai Sim. aprendendo a conseguir agradecer. Então, o assentimento. O Bert sempre falava, aquele que não está pronto para agradecer, não está pronto para largar. Então, tá, tudo aquilo que eu mais evito, eu invito, né? Em espanhol, opa! Tudo que eu evito, eu invito. Então, tudo que eu julgo, eu grudo, gente. Eu grudo, né? Eu grudo. É assim, é a lei da atração. Por quê? Deixa eu pegar um outro livrinho aqui, ó. Esse aqui, ó. A Josi, só a Josi que perguntou. Eu mostrei aqui que a Josi perguntou qual o nome do livro de capa roxinha. Amanhã põe no Instagram. Quem não me segue, me segue. Quem não segue a Roberta, segue a Roberta, que a gente vai pôr as coisas, cada uma no seu Instagram amanhã, né? O que acontece? Aquilo que eu gosto, eu penso o tempo inteiro. Então, eu me conecto. Eu estava conectada com a Roberta, porque eu estava pensando na série, quem que eu vou fazer, a Roberta pensando, a gente se conectou. Aquilo que eu não gosto e que eu também penso o tempo inteiro, eu também me conecto, porque o meu cérebro não sabe o que eu não gosto, o que eu gosto. É tudo a mesma coisa. Então, se eu fico julgando, criticando, só pensando aquilo que eu não quero, eu vou grudar do mesmo jeito. Então, a constelação nos ensina a ficar mais atentas, a julgar menos, né? Porque vamos pegar a Ada aqui de exemplo de pessoa mais, né? Já estou chegando à página 24. Não esqueci. Essa coisa assim, não, mas isso, como que isso? Eu fiz medicina e eu não entendo isso, então para mim não serve, porque eu não entendo. Né? E ela mesmo fala em alguns momentos, não, mas é porque era minha resistência, eu não estava entendendo, então parece que eu tenho que jogar tudo fora. E esse negócio assim tão simples vai funcionar? Como que funciona uma coisa tão simples? Só que constelação, ela é simples e ela não é simples, né? Exatamente. Ela é essencial. Só que o essencial... O Bert tem um livro, né? O essencial é simples. O difícil é ser simples e essencial. Né? Então, eu sempre falo que a questão, quando a pessoa olha o constelador lá dizendo aquela frase, aquilo lá, não sei, mas era só essa frase. A questão é saber a hora da frase, qual frase, qual é o emaranhado, como é que é isso, né? Uma vez eu gosto muito da Consciência, aquela psicóloga, né? Ela falou assim, profissão boa é de psicólogo. Né? Você paga para ele e ele só faz... Mas ele faz na hora certa.
O negócio é saber falar na hora certa. Então, a constelação também é assim. Como que você descobre o emaranhado? Você não descobre, você tem uma lógica do que você já sentiu no corpo, já estudou na teoria, né, Roberto? E você sabe aonde colocar a frase certa, né? É muito... isso é que eu estou usando coisas simbólicas aqui, né? Para dizer que não é tão simples assim. Não é impossível, mas não é simples. Precisa dedicação, estudo e respeito. Tem uma outra historinha que eu vou contar, antes de contar a página 24. Diz que tinha um navio parado no porto há muito tempo, há mais de ano. Um prejuízo desgraçado. E aí chamava uma pessoa, chamava outra pessoa, aquele navio, ninguém achava o defeito dele. Aí chamaram a Roberta, gente. Chamaram a Roberta chegou lá. Nossa, é só apertar esse botão aqui, ó, tá frouxo esse parafuso. Ô, Roberta, quanto é que custa para apertar o parafuso? Não, para apertar o parafuso não custa nada, mas para descobrir o parafuso custa caro. Então, né? É mais ou menos assim, né? Então, para apertar o parafuso, mas qual é o parafuso, né, Roberta? Fazendo uma analogia. Sim. Sim, e não adianta trazer as frases prontas também de uma maneira automática. Porque assim, como a Arlete colocou, né, essa frase do Bert, o essencial é simples, é muito simples mesmo, mas para a gente chegar no essencial e a gente realmente atingir a simplicidade que tem no essencial, é necessário muita humildade. E a humildade, ela tem a ver com o nosso ego, com o nosso narcisismo. Então, se você não tem um preparo, né, de se desprender do ego, você já vai querer ajudar o seu cliente a qualquer custo. Aí você vai querer salvar a pessoa a qualquer custo, né? Aí você vai tentar algumas soluções para ser visto, para ser admirado, para ser... Então, assim, para a gente chegar nessa simplicidade, é preciso muita renúncia. Principalmente renunciar em salvar os nossos pais e assentir com a vida, como a Arlete colocou, a Brigitte sempre fala sobre o assentir, né? Que é o dizer sim àquilo que é, do jeito que é. Tem uma parte que eu acho bem interessante, Arlete, sobre que a Ada, a gente vê que ela é a pessoa que tem um temperamento mais difícil, né? Porque ela tem uma história de rejeição absurda com aquela mãe, uma idolatria pelo pai e que depois ela descobre, né, por que a mãe foi embora e deixou o pai. E aí ela começa a julgar o pai. E ela sempre fala que não é justo o pai dela ter morrido de câncer, que não é justo isso. Então ela fica o tempo inteiro numa acusação, né? E nesse livro maravilhoso, nesse livro fala até da árvore, gente, da arvorezinha que a Ada planta com o toprá, que até isso cita aqui nesse livro, gente. Isso que eu tô falando, olha, esse livro tem tudo sobre a série. Mas ele vai falar sobre a acusação, né? E aí ele conta uma história também, né? Eu não vou lembrar agora, não sei agora que página que tá, porque eu anotei um monte de páginas, mas ele conta uma história também. Ele vai falar, uma pessoa sofreu uma situação, acho que no campo de concentração, etc e tal, e aí ela teve muitos prejuízos na sua vida, mas ela disse sim e seguiu adiante. E aí uma outra, é mais ou menos isso, tá, gente? Estou explicando bem a grosso modo. E uma outra passou pela mesma situação, mas ela teve sequelas e por isso ela não podia ter filhos. Então ela queria processar as pessoas e ela passou uma vida toda tentando fazer justiça e acusando porque aquilo não deu certo na vida dela com os danos que ela teve. Então aí você pergunta qual das duas pessoas está com a vida mais leve, né? Aquela que diz sim a tudo que foi, do jeito que foi, por mais trágico que seja, ou aquela que fica buscando ainda uma justiça, acusando, né? Então, assim, quando a Ada entende isso, né? E ela tem que perceber que não adianta ela querer fazer nada, não se trata de perdoar, o Zaman também fala isso, né? Não se trata de perdoar, e ela tem uma postura questionadora. A Nádia colocou uma coisa interessante aqui, né? Que o próprio Zaman tem as questões dele. Sim, todos nós terapeutas somos mais loucos do que o Batman, né, Arlete? Temos um monte de questões, um monte de traumas, muitos traumas também, né? Somos seres humanos e o Zaman também tem as questões dele. Né? E isso a série também traz essa delicadeza à tona, né? Quando a Ada questiona, mas você é formada em medicina? Quanto tempo você não vê seu filho? Né? Então, assim, ali deixa aquela ponta solta, né, de que ele também tem as questões dele, é claro que ele tem. Inclusive, a gente só pode tornar-se terapeuta porque somos
né, demasiadamente humanos, somos humanos também, temos vários traumas, né? Então isso é muito importante de ser colocado. Por isso, né, Roberta, que a formação tem que ser larga para primeiro se trabalhar, Sim, se perfeito. olhar e depois começar a ter a habilidade de olhar o do outro. Só que o se olhar é o resto da vida. O Bert Hellinger, naquele livrinho que está lá atrás, e a Roberta tem ele aí perto, na autobiografia dele, ele conta que aos 93 anos ele ainda fez uma constelação para tomar a mãe mais um cadinho. Né? É o Bert, imagina nós, Sim. então. E, né? Então, assim, e eu quero reforçar, né, que a constelação, ela é exigente, porque ela exige humildade, Sim. né? Ela é exigente, ela exige renúncia a julgar, a salvar, a se achar vítima. Ai, como é bom, toda dor tem ganho secundário, né? Que horas são? Eu já não sei se já faz uma hora nós estamos falando, não consigo ver o horário. Ela é muito exigente nesse sentido, né? De a gente ser humilde e reconhecer que outro dia a gente vai falar, eu posso fazer uma live sobre análise transacional, os estados do eu, né? A gente vai passando por um pelo outro, e aí a gente não tá no adulto, ou tá na criança ou tá no pai. Obrigado, Adriana. Então acho que eu vou contar a página 24, gente. Eu vou contar a página 24. Você quer falar mais alguma coisa antes de eu contar a página 24, Roberto? Quero falar uma coisa muito engraçada, que é super divertido da série. Que você já deve, com certeza, passou por isso. O pânico que a mãe da Seve que fica quando ela começa a descobrir o segredo. Ai, quantas famílias! Nossa, mas você vai na constelação, né? E aí é muito interessante essa parte. Isso é muito comum na vida do constelador. Pessoas da família ficam assim, meio que pisando em ovos cada vez que a pessoa vai constelar, porque tem segredos da família e existe um medo, é claro, que a família tenha que esses segredos venham à tona. Então essa parte da série eu achei bem divertida. E essa parte que faz parte, já vou contar, Rubiane Rosata. O Zaman, ele foi muito assertivo. Quando ele percebeu sim. E a representante da SEV falou, falta alguém. Ele respeitou o segredo da família. Ele falou, no momento certo, você perfeito. vai saber. É isso mesmo. Então, essa é a humildade do constelador. Às vezes a gente sabe. Sim. Né? A gente não, é isso. Aí a pessoa pergunta, o que é? Não faço ideia. E aí nós, como consteladores, a gente precisa usar da humildade que dá o ego, né? Nossa, eu vou descobrir isso. Perfeito. Só que não. A gente se rende a esse campo, a esse segredo que manteve a vida até hoje, apesar de toda dor. Segredo, ele nasceu para ser segredo. Gente, segredo é segredo. Boca de siri, zíper na boca. Quem somos nós para botar o dedo no segredo do outro? Exatamente. Mas quando a gente está contando os nossos segredos aí na rua, a gente ia gostar? Não ia, gente. Sim. Então, é essa humildade do constelador. Se honrar o segredo do outro, e por mais que... Olha, ele podia ter dito, vai lá e pergunta para tua mãe se aquele é teu pai. Exato, sim. O que ele fez? No momento certo, na hora certa. Se for importante, vai surgir isso para você. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Então, mas nós temos muito... A gente vai ter uma série de lives e vai ter muita coisa para falar ainda. Aí agora a página 24, gente. Quem dá mais na página 24? O que será que tem na página 24? Lembre que eu falei do livro do Hellinger. O essencial é simples. E o que ele fala aqui na página 24, né? O que tem na página 24? O que será que tem? Vai ficar gravada, gente. O que tem na página 24? Eu vou ler uma... que para mim é isso que ele quis dizer para ele. Página 24, o que tem aqui? Volte para tua casa e chama teu pai e a tua mãe. Então, o autor está aqui contando a história dele. Né? Quem já leu o livro, se tem alguém que leu o livro, ele está contando a história dele, do caminho de autodesenvolvimento dele. Né? Na página 24 ainda é isso. E ele fala assim, nossa, eu estava já me achando assim, o cara meditador, eu já meditava horas. Eu já, né? E aí ele foi e ficou um dia inteiro numa fila para conversar com um guru, com um mestre. Aí ele falou assim pro mestre, olha, eu tô com esse problema aqui, o que eu faço? Volte para casa e conecte com os teus pais. Não, o senhor não me entendeu.
Porque eu já consigo ficar 1 hora meditando, acalmar minha mente. E eu estava ele conta, eu estava de roupa branca, com um não sei o que lá. E eu fiquei um dia inteiro na fila e ele me mandou para casa buscar os meus pais. Quem pensa que ele é? Que buscar meus pais? Eu já cresci. Eu já sou autônomo dele, eu já fiz todas as terapias do mundo, eu já bati nos meus pais da almofada, já cortei a foto dele, eu já fiz ritual. E aí eu já descobri que eu sou melhor que o meu pai e com a minha mãe, inclusive, porque eu já ultrapassei eles. Agora, o que ele... Não, esse cara ele não me entendeu. Ele não me entendeu a minha pergunta. E ele mandou eu seguir a fila. Aí ele conta aqui. No outro dia, eu fui buscar outro mestre mais sábio que aquele, que ia saber me dizer o que é que eu precisava. Porque aqui não tinha entendido. Fiquei mais um dia... Isso é real, gente. Ele passou na vida dele, uma historinha. Ele passou na vida dele. Eu fiquei um dia inteiro na fila, botei a roupa branca, meditei e cheguei lá. Que o cara... Aqui na outra página 25, chama teus pais, volta para sua casa. Então, o que tem na página 24? Conectar com pai e mãe. Tomar o seu lugar. Né? Parece simples, né? Só que a gente passa a vida inteira. Amanhã eu vou pôr as 2 páginas lá no Instagram, tá, gente? Vou pôr foto das páginas. Para vocês lerem na íntegra. Só que tomar pai e mãe, voltar pro nosso lugar, gente, não é simples. A gente passa a vida inteira. Deixa eu pôr aqui que tá caindo a bateria. A gente passa a vida inteira tentando achar o nosso lugar. Então, por Exatamente. isso é um pedacinho. E ele não se conformava, porque ele já meditava, já fazia. Que meu pai e minha mãe já sou melhor que eles, porque eu já fiz isso, mas aquilo, mas aquele outro, mas aquele outro, mas aquele outro. Como que é assim? Entende? Era isso, Rubia. Também te amo. É tomar pai e mãe, é conectar com pai e mãe, que é simples, básico, mas não é tão simples como a gente pensa que é. Porque pai e mãe é humano, né? Nós somos humanos. A gente faz parte do mundo dos humanos. A gente endeusa, às vezes, o pai e a mãe, coitados. A gente exige deles que seja Nossa Senhora Aparecida na Terra com Jesus Cristo. E não são pai e mãe. E nós são normais. E nós somos filhos normais, humanos, que também temos todos os nossos pecadinhos aqui com relação a eles, nossas exigências. Então, a página 24, né? E aí o cara fala, porque a Ada era médica, falava que estava acima do saber dela. E ele conta aqui, mas eu já tinha todo o meu saber, eu também sabia, eu não queria abrir mão daquela minha historinha. Eu sabia, tinha tanta certeza que no final da página 24 ele fala assim, ó. Eu estava decidido a manter a minha intacta ilusão de quem eu era. O único que eu tinha era isso. E eu queria manter essa ilusão. E era o que a Ada falou, não, mas eu sou médica. Quem é você? Eu sou médica, exatamente. cirurgião, E você na ordem do dia? Quem você é? Hein, Roberto? Eu sou Arlete, sou mestre de educação, sou doutora. Quem você é, Roberta? Pois é, né? Quem você é, Roberto, na ordem do dia? Então, é disso que ele fala. Que a pessoa estava querendo manter aquela coisa. E tá tudo certo, gente, não tem nada de errado. Você pode manter, só que você tem o ônus. O bônus e o ônus. Sim. Né? E aí, só complementando isso que a Arlete falou, como que é difícil, às vezes, a gente dizer sim para pai e mãe, ou a sentir, etc e tal, quando tem essas histórias ocultas. Porque, às vezes, gente, por isso que a constelação é um mergulho profundo, às vezes existe um segredo que você não tem a menor ideia. Então, como que a Ada, por exemplo, ia dizer sim para a mãe dela, que supostamente abandonou o pai, quando ele estava com câncer, né? Olha o tamanho do julgamento. Sem nem imaginar que o pai tinha uma outra família, o quanto que essa mulher sofreu. Então, eu sempre falo, né, para os alunos, para os clientes, eu falo, a esposa do seu pai e o marido da sua mãe são pessoas diferentes do seu pai e da sua mãe. É outro degrau, né, Arlete? Então, assim, para a gente poder dizer sim, a gente tem que se aprofundar. E às vezes essas informações vêm à tona, e quando elas vêm à tona, a gente diz sim novamente, e aí vem uma nova informação, ou vem um segredo, e aí você absorve aquilo, sai de julgamento. Então é um processo, né? É um processo. E só para a gente costurando o final, né? Não é porque a gente é filho má que a gente demora anos para tomar o pai e a mãe também. Não é nada disso, gente. Não põe chicotinho. É porque às vezes eu tô identificada com a minha avó, que também não tomou a mãe dela. Eu tô identificada com outra coisa, que também não tomou. Então, é um processo. Não é que ninguém é mal.
Não, todo mundo é humano. Então a gente vai, piano. Às vezes não é porque eu não quero tomar o pai e a mãe. É porque tem alguma coisa em mim, uma fidelidade de amor, que não me permitiu fazer este caminho. Então, é Exatamente. um passinho, sem chicote, sem autossabotagem, sem... Não, eu faço o que eu dou conta, eu também sou humana. Mas eu aprendo a assumir a responsabilidade pelos meus atos, né? Em última instância, a decisão sempre é minha. Sim, E outra coisa, para nós exatamente. fechar, mesmo que eu esteja emaranhado, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. Eu estou na rua, 20 por hora, 30, o carro tá andando, tô devagarinho. Aí uma pessoa que tá afim de morrer, ela se joga, eu passei com o pneu por cima. Eu queria matar? Não. Eu tava Não, correndo? Não. Mas eu matei, virei assassino. Eu virei assassino porque exatamente. eu tava emaranhada, porque aconteceu na minha família. Ok, a nível Sim. sistêmico tá tudo entendido. A nível individual, você vai ter que pagar o crime, vai preso, vai fazer isso, claro. Então são Uhum. coisas distintas que a gente vai É isso desmisturando mesmo. nas nossas... Gente, venha fazer formação comigo, vá fazer formação com a Roberta, onde é melhor para você. Roberta, vamos dar um tchau aí, porque aqui tá pitando já o negócio. Sim. Gente, Arlete, super obrigada por esse compartilhar, obrigada às pessoas que participaram. É, fica aí de novo aí a sugestão desse livro, tudo que tem na série, tudo tá aqui, né? É difícil a gente lembrar tudo e a gente foi mais bater um papo mesmo sobre isso, porque o papel não é ficar contando a série aqui, né? Beijo grande para todos e super obrigada. Ladies! Nossa, Roberta, desculpa. Olha quem tá aí, a Ladies. Ladies, um beijo pra você, Ladies. Que saudade você também. Viu que coisa boa essa internet, né? Que a gente fica perto, né? Tem um monte de gente querida, tem um monte de gente querida aqui. Isso, gente, obrigada por compartilhar o seu tempo conosco, né? E obrigada a Roberta que aceitou o convite e os meus próximos colegas que vão estar aqui Obrigada. conosco. E participem, porque sempre vão ser escolas diferentes, olhar de um homem, olhar de uma mulher, olhar de quem é mãe, olhar de quem não é mãe. Então a gente sempre vai ter um somatório, né, de Sim, possibilidades de a gente aprender juntas. Todo mundo aprende junto, né? Porque somos todos sim. humanos, gente. O que tem? O amor tem uma relação. Ah, O amor tem uma relação com o gente, eu filho tô e a mãe. correndo aqui que meu celular tá com 4% de bateria. Então, ó, De gente, enfiar na então vamos tomada. puxar rostinho e quero mais pra próxima live, ó. Um beijo pra vocês. Obrigado, Roberto. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.